Tô passando aqui antes do vídeo ou áudio, não sei como as pessoas estão vendo, para poder falar que se eu falei alguma coisa errada, se eu errei em alguma coisa, se você falou, nossa, penso diferente sobre isso, você comente aí. E até mesmo porque eu tenho 18 anos, não tenho tanto conhecimento assim, não vivi o suficiente para estar falando com tanta autoridade. Então, pode falar, não tem problema nenhum aí vocês comentarem sobre e acrescentar algo. Não, eu concordei e tal, e se você falar sobre isso seria bacana, também nenhum problema, é agregador. E assim, se você falar, nossa, eu tenho muita coisa para falar, quero bater um papo com você, pode fazer isso aí, pode chamar no direct, Instagram, que não tem nenhum problema. Manda um e-mail, não sei, vai saber se eu sou uma pessoa culta e e-mail. Então, é isso aí, podem ficar com mais um episódio aí de mais um dia. Eu sou o Adriel e esse é mais um dia, né? Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now. Esses dias me aconteceu algo que por algumas vezes na minha vida aconteceu e infelizmente não é um acontecimento feliz, mas é um acontecimento bem triste no caso, né? Um acontecimento, eu digo que social, quando você se depara com ele, você fala, caraca, mano, o mundo tá embaçado, a gente precisa corrigir isso, e você fica meio triste, porque você sabe que sozinho talvez você não consiga. Eu estava conversando com uma amiga minha, essa história ela é interessante porque ela aconteceu 2 vezes, cara, e com pessoas diferentes, mas a história é tão igual que eu posso contar uma delas e ser usada para as duas. Eu tava conversando e aí entrou o assunto igreja e tal, e quando entrou o assunto igreja e a pessoa não sabe que eu sou da igreja, eu prefiro não citar diretamente, eu sou da igreja. Não, geralmente eu converso com a pessoa, mostro o que eu acredito e tal, mas sem falar. Aí se a pessoa perguntar, eu respondo, sim, sou sim, e não tem problema nenhum. Aí a gente tava conversando e aí ela meio que foi entristecendo a face, ela foi meio que ela foi ficando, sabe, aquela sensação de tristeza e raiva ao mesmo tempo. Isso aconteceu com as duas, isso é muito legal, cara, muito legal, entre aspas, né, interessante, eu diria. E elas foram contando a experiência que elas tiveram da igreja. E, infelizmente, o que elas me contaram é um reflexo de muitas pessoas que estão aí. Elas se decepcionaram de alguma forma, algumas diferentes das outras, mas 80% aqui é um dado bem meu, né? Que as pessoas que se decepcionaram com a igreja são por causa de motivos de julgamento, sabe? Elas entraram na igreja por algumas atitudes que elas estavam fazendo, ou pelo modo de se vestir, ou por falar certas coisas, ou whatever, entendeu? E aí as pessoas por olhar estranho, as pessoas por falar de um jeito diferente, de agir diferente com elas, elas falam, mano, esse ambiente aqui não é pra mim, elas não se sentem confortável e eu não culpo elas por abandonar a igreja, porque se você não tá bem num lugar, porque você vai ficar, não faz o menor sentido. E é aí que tá, porque às vezes há uma resposta comum que a gente ouve cara, você não pode me julgar. As pessoas que ainda têm a coragem de retrucar um julgamento, sabe? Quando alguém olha estranho, quando alguém fala algo, o comum às vezes a pessoa é só guardar aquilo pra ela e sair da igreja e se entristecer. Algumas ainda têm a coragem de falar e quando falam diz a seguinte frase que é quem julga é só Deus. E tá aí uma frase que deve ser analisada, cara. Tanto a pessoa que está olhando estranho, que está agindo estranho, ela está errada. Quanto a pessoa que fala que julgar é só Deus, também ela pode estar equivocada. E esse episódio de mais um dia
é para falar justamente sobre isso, porque recentemente isso aconteceu, já tinha acontecido antes, algumas vezes, aí aconteceu de novo, eu falei, cara, eu preciso fazer algo sobre. E eu já tinha algumas coisas anotadas sobre isso, e vai ser interessante a gente analisar um pouco o texto que fala sobre isso. O texto que Jesus fala sobre o julgamento, sobre julgar as pessoas, é o de Mateus, capítulo 7, ele começa já no versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E para iniciar aqui a minha pesquisa assim, sobre esse texto, a gente tem que começar pelo primeiro ponto, que é que se julgar fosse algo errado, se fosse pecado julgar, eu creio que todo mundo vai pro inferno, cara, todo mundo, em massa assim vai, porque em algum momento da nossa vida a gente já julgou, não digo nem que em algum momento a gente já julgou, mas digo que todos os dias julgamos as pessoas, todos os dias temos preconceito, todos os dias tomamos decisões baseadas em coisas que não existem, ou falamos que pessoa é aquilo ou aquilo outro por achar que elas são aquilo, mas não por saber literalmente que a pessoa é ou não é, sabe? Por mais que a gente não fale, a gente pensa. Tem um versículo, se eu achar eu vou colocar o Cid Moreira falando, que até os pensamentos, né, são considerados pecados. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Acho que antes de qualquer coisa é importante destrinchar aí o versículo, né? Ali logo em primeiro, Jesus fala assim, ó, tire primeiro a trave que está nos seus olhos, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Então a gente tem meio que um passo a passo aqui de o que deve se fazer quando se deve falar dos outros, né? O primeiro aí é você primeiro se analisar, né? Você primeiro aí olhar pra si e falar, caraca, será que eu faço isso que eu tô falando pros outros não fazer? Que era exatamente o contexto dessa mensagem, que era os fariseus acusar Jesus de algo que eles mesmos estavam fazendo. Então, o que eu entendo desse texto é exatamente isso, que Deus ele não condena o julgar, sabe? De você falar, apontar para os outros, mas sim um julgamento hipócrita. Inclusive, Jesus, ele fala no versículo 6, não dê aos cães coisas santas. Então, se você parar para pensar, ele acabou de falar que alguém é um cão, sabe? Então, como assim Jesus acabou de julgar alguém falando que ele é um cão? É porque exatamente isso, o julgar não é errado, sabe? O julgar que Jesus condena é exatamente o julgar hipócrita. Se Jesus fosse um cão, ele não poderia chegar e falar, você é um cão e não sei o que, sabe? Porque ele tá sendo hipócrita. Em Ezequiel, ele diz que, Ezequiel 37, 31, ele condena as pessoas que pregam o amor, mas são maus em seus corações. Então, mais um exemplo aí de que tem muita gente aí falando coisas que não está em lugar de falar, né?
Então, quando alguém chega e fala pra você, "Ô, o que você tá fazendo aí não é bacana. Não fala, não, você não pode julgar, quem julga é Deus. Paulo mesmo é um dos maiores da Bíblia aí, né? Se a Bíblia tem o maioral, né, além de Jesus, mas Paulo é um dos grandes escritores da Bíblia. Em Gálatas, ele condena uma atitude que Pedro estava tomando. Então, olha só, cara, Paulo acabou de julgar Pedro. Mas isso não é errado? Não, julgar não é errado, porque foi um julgo de, cara, você tá indo pelo caminho errado. Não é esse. Se orienta. Mas hoje a gente vive um mundo cheio de gente que é hipócrita, eu diria, sabe? Porque, voltando à história que eu contei no começo, que aconteceu comigo, muitas pessoas da igreja estão se tornando tão infladas que estão se achando no direito de apontar toda hora o erro, cara. Por mais que essas pessoas estejam em um lugar onde elas possam falar, não, isso aí não pode, entendo? Por mais que elas não façam isso, por mais que elas não sejam hipócritas, elas não tomam cuidado na forma que vão falar essas coisas. Em Eclesiastes 8:5 diz mais ou menos que devemos saber a hora e o modo correto de falar. É isso que é a sabedoria, é o conhecimento sendo aplicado de modo correto e na hora correta. Quando você diz, isso não é bacana de se fazer, talvez, será que essa é a forma correta de se falar? Será que é a hora correta de falar, por mais que seja do modo certo? Então a gente tem que tomar cuidado nessas coisas. Tem uma pregação do Leandro Vieira que é muito boa, é dividida em 2 partes de tanto conteúdo e ela se chama Feridos pela Igreja. E ele conta relatos de pessoas que falam, nossa, mas eu não vou pra igreja por causa disso e tal. E aí ele fala uma frase que é emblemática na palavra inteira, que é, a igreja não. Que a igreja, ela não é esse local físico onde alguém foi decepcionado. Mas a igreja é um grupo de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus e são amáveis, são receptivas, que não há preconceito, que não faz distinção de raça, um versículo que diz que o amor de Deus ele não faz distinção de raça, não faz distinção entre o escravo, entre o livre, entre o romano, entre o judeu. E é isso que é a igreja. Então, se você foi numa igreja e as pessoas te trataram mal, não foi a igreja, cara. Foram pessoas que foram tomadas pelo seu ego ou pela essa vontade de apontar erro nos outros. Se alguém te olhou estranho, não foi a igreja, foi uma pessoa que tinha um coração talvez hipócrita, talvez um conhecimento mal aplicado. Se você foi numa igreja e alguém falou algo que te entristeceu, olha só, a igreja não, cara. A igreja ela é amável, a igreja ela acolhe. A igreja trata todos como irmão e se alguém não te tratou como irmão, essa pessoa não é igreja. E, cara, se alguém tava falando algo apontando o dedo como coisas fúteis, como, olha o jeito que você se veste, por que você corta o cabelo desse jeito, por que você usa esse tipo de linguagem, essa pessoa, quando ela vê você daquele jeito e ela olha pra si e vê que ela usa o terno, ela fala de um jeito elevado, ela ora em voz alta e ela vê alguém não fazendo aquilo, ela fica irritada, pois ela pensa, caraca, tô aqui me esforçando pra fazer algo legal e essa pessoa não tá fazendo, e aí ela aponta o dedo. Não culpa essa pessoa, sabe, ela tá se esforçando ao máximo e quer que você se esforce ao máximo também. Mas o erro dessa pessoa é que ela achou que vai conquistar o céu com obras, sabe? Ela vai conquistar o céu fazendo certas liturgias, sabe?
não sei se eu acabei de usar a liturgia da maneira correta, mas certos atos, certas práticas que vão levar, mas o que vai levar é um coração puro, sabe? Jesus não disse, sejas como eu, usa o terno e ora em voz alta, mas ele disse, seja como eu, humildes e mansos de coração. Então, a igreja, ela está muito preocupada com a estética, com o que tem por fora, e está deixando o de dentro muito a desejar. Para finalizar, Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. E Samuel, como um homem que olha apenas a estética, olha apenas o que tem do lado de fora, ele escolheu os mais fortes, os guerreiros. E aí ele falava, Deus, é esse daqui que será o rei de Israel. E Deus falava, não, é isso aqui, esse aqui. Não. E aí chegou uma hora que Deus falou, Samuel, você que é homem, você olha apenas o externo. Você olha apenas o que tem do lado de fora. Agora eu como Deus, eu olho o coração. E é por isso que Davi, um ruivo, magrinho, jovem, que cuidava de ovelhas, se tornou o rei de Israel. Porque Deus olhava o coração e não o corpo, e não a estética, e não a roupa, e não o jeito que ele orava, e não o jeito que ele se comportava, e nem o jeito que ele falava. Ele olhava o coração. Então, se você tem um coração puro e humilde, manso, como o de Jesus, é isso que importa. Ela é a igreja de Jesus. Ela é a fraternidade universal. Ela é a família plural. Ela é a comunhão de toda a gente. Ela é a igreja. Esse escândalo cósmico da multiforme graça e sabedoria de Deus. Ela é o que há de mais belo, porque ela é a única comunidade onde não existe judeu nem grego, não existe escravo nem livre, não existe macho nem fêmea, homem nem mulher. Ela é a expressão de mais belo, porque ela, a igreja, é o lugar onde não existe distinção de raça, não existe racismo na igreja. Ela é dela, porque na igreja, a branca e o preto, o branco e a preta se abraçam como irmãos, porque ela é a igreja. Ela é a igreja, a comunidade de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Ela é bela, porque na igreja não existe escravo livre, não existe classismo, não existe pobre nem rico. No mundo de fome, a igreja é o lugar onde nunca falta pão. É a igreja, a mesa onde cabe todo mundo, onde é a comunhão e a partilha, a generosidade e a solidariedade.